Olá! Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre cálculo, a parte de lógica e a parte de estatística. Então vamos parar no decorrer a gente resolver alguns exercícios e lembrando algumas situações importantes, tanto de lógica como de estatística, na resolução de alguns exercícios. Vamos para o nosso primeiro exercício. Então considere as seguintes proposições. Primeira, 3 vezes 2 igual a 5 ou 2 vezes 2 igual a 6. Segunda, 9 vezes 1 igual a 18 e 4 vezes 4 igual a 17. Terceira, 13 vezes 1 igual a 13 ou 2 vezes 6 igual a 20. Quarta, 2 mais 5 vezes 1 igual a 8 e 4 menos 3 igual a 2. Qual delas são proposições verdadeiras e quais são falsas? Então, nesse exercício, a gente está falando um pouquinho de lógica. Vejam que, dentro do nosso enunciado, a gente tem algumas proposições e utilizando o e e o ou. O que a gente precisa lembrar para resolver esse exercício? Quando é verdade ou falso o e quando a gente utiliza o ou. Então, sempre lembrar, né? Se a gente usa o conectivo e, significa que as duas coisas precisam ser verdadeiras para ser verdadeira a nossa sentença. Caso a gente esteja utilizando o ou, então é uma coisa ou outra. Basta uma ser verdadeira para a sentença inteira ser verdadeira. Então, agora a gente vai analisar cada uma delas e vamos verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, vamos lá para a primeira. A primeira diz 3 vezes 2 igual a 5 ou 2 vezes 2 igual a 6. Então, o que a gente percebe aqui? 3 vezes 2 igual a 5, isso é verdadeiro ou falso? Então, isso seria falso. E 2 vezes 2 igual a 6 também é falso. Se a gente está usando o conectivo ou, se a gente está usando ou, então falso ou falso, isso geraria uma sentença errada, falso no final. Segundo, 9 vezes 1 igual a 18, isso seria falso. E 4 vezes 4 igual a 17, também está falso. Só que agora a gente está usando o e. Então, se eu tenho falso e falso, a minha resposta vai ser falsa lá no final. Aí, a gente tem uma errada, mais uma errada. Terceira, 13 vezes 1 igual a 13. Isso é verdadeiro. E 2 vezes 6 igual a 20, ele é falso. Mas nós estamos usando o ou. Vejam, se a gente está usando ou, quando eu tenho uma sentença verdadeira e a outra é falsa, com o ou, basta um ser verdadeiro para a resposta ser verdadeira. E o último, 2 mais 5 vezes 1 igual a 8. Isso é falso. E 4 menos 3 não é igual a 2, também é falso. Usando o e, a gente está falando que toda essa sentença vai ser falsa ou errada. Então, o que a gente percebe aqui? Sempre analisar cada uma delas separadamente e depois a gente une com o ou e. E sempre analisando se ele é verdadeiro ou falso. Então, aqui a gente consegue perceber cada uma delas e analisar no finalzinho se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, isso a gente vê lá um pouquinho na lógica, lembrar na utilização desses conectivos e a análise de cada uma das proposições que a gente tem, ok? Mas dentro ainda da estatística, dentro da lógica, a gente passa um pouquinho para começar a trabalhar com medidas, né? Então, a gente tem lá as médias, tem as medianas, nós temos moda e depois as medidas de dispersão. Então, agora a gente vai entrar em alguns exercícios onde a gente vai trabalhar um pouquinho com essas medidas. É bem importante, quando a gente for trabalhar com as medidas, analisar que tipo de dado que a gente tem. Se a gente está falando de um dado não agrupado, se a gente está falando de uma distribuição de frequência ou distribuição de frequência por classe. Então, vamos ver o nosso segundo exercício e ver como é que a gente vai calcular, então, uma dessas medidas. Vamos lá. Todos os anos são levantados dados referentes à educação. Um dos principais índices levantados é a estimação da quantidade de alunos por turma. Estes índices mostram como está a evolução da educação no Brasil. Qual a quantidade média de alunos geral e a mediana?
Então, aqui, nesse exercício, nós temos uma tabelinha, onde ele mostra a série e a quantidade de alunos. Então, nós temos lá, no primeiro ano, nós temos 13 alunos. Segundo, 5, até o nosso oitavo e nono ano, lá com 15 alunos. Então, o que a gente precisa aqui? Calcular tanto a média como a mediana. Mas que tipo de dado que eu estou falando aqui? Como que eu calculo essa média? Então, quando a gente percebe nesse tipo de dado, eu tenho a série e tenho a quantidade de alunos, isso é um dado não agrupado. Então, isso aqui a gente está trabalhando com uma tabela, mas é não agrupado. Como que a gente calcula a média no não agrupado? Para calcular a média, é aquilo que a gente chama da média simples, que é a soma do x, significa a soma dos valores, divididos por n. Quem é o nosso n? A quantidade de observações. Nesse caso, o nosso x são os nossos dados, que são os nossos alunos. Então, 13, 5, 10 até o 15. E o nosso n, quantidade de observações, nós temos 9, que são 9 anos. Então, a gente vai trabalhar com x, sendo aluno, e a contagem 9, que é o nosso n. Então, a parte de baixo aqui do nosso cálculo é 9. E agora a gente soma. Então, nós vamos somar a quantidade de alunos para obter, então, o nosso x, para depois dividir por 9. Então, vamos somando o 13, 5, 10, 7, o 17, o 20, 12, 9 e 15, que daí a gente vai obter 108. Ok? Então, obtendo 108, então, no lugar do somatório de x, nós colocamos lá 108 para dividir por 9. 108 divididos por 9, nós vamos chegar numa média de 12. Então, o que significa? Que, em média, nós temos 12 alunos, né? Nós, diversas séries, do primeiro ao nono ano. Então, aqui é a nossa primeira parte, é a nossa média. Mas, ainda o enunciado solicitava para a gente calcular a mediana. A mediana, a gente tem que lembrar que ela é quantidade ou 50%, a quantidade que está no meio, o valor que divide a série em dois conjuntos de igual tamanho. Nesse caso, como a gente tem um não agrupado, nós vamos trabalhar com o x. Só que temos que lembrar de um outro detalhe, a mediana só é calculada para uma série que esteja ordenada. Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é, vamos pegar os nossos valores, 13, 5, 10, 7, 17, o 20, 12, 9 e 15. Então, pegando os nossos valores. Eu só estou tirando da tabelinha e colocando os nossos valores aqui. Agora, vamos ordenar. Então, ordenando, nós vamos ter o 5, depois nós vamos ter o 7, 9, 10, 12, 13, 15, 13, 15, 17 e 20, que são os nossos dois últimos valores. Ordenei. Agora eu preciso saber qual é o valor que está no meio. Como aqui a gente só tem uma série mais simples, vocês podem verificar qual o valor que está no meio ou também aplicar aquela regrinha de encontrar a posição. Então, se a gente verificar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem a mesma coisa lá de cima, que o n igual a 9. Como a gente precisa saber o meio, o que vocês podem fazer é 9 divididos por 2. Quando vocês dividirem 9 por 2, então vocês vão chegar em 4,5. E como a gente está falando de posição, vai arredondar. 4,5, a posição é 5. O que é o 5? É a posição da mediana, não é a mediana. Então, agora vamos encontrar qual o valor que está na posição 5. Então, conta lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quem está na posição 5 é o 12. Portanto, a nossa mediana é igual a 12. Então, esse é o nosso valor, que significa lá os 50%. Né? Então, 50% das nossas turmas tem até 12 alunos. Então, aqui a gente tem tanto a média igual a 12, como a nossa mediana igual a 12.
Então, esse processo a gente seguiu justamente por ter dados não agrupados. E também nós seguimos esse processo aqui embaixo porque a gente tem quantidade de dados ímpar. Se vocês quisessem fazer direto, pode fazer direto, bastava olhar qual o valor que está no meio. Então, se a gente tirar o 12, nós temos 4 valores de um lado e 4 valores do outro. Então, justamente, justifica do 12 ser a nossa mediana. Continuando com a nossa resolução, o nosso terceiro exercício vai falar das medidas, mas agora a gente vai incrementar um pouquinho mais, já vamos falar de algumas medidas diferenciadas além da média. E aí também a gente vai ter que lembrar um pouquinho de outros tipos de dados, se for uma distribuição ou se for distribuição de frequência por classe. Então vamos ao nosso terceiro exercício. As idades iniciais de diversos jovens em seu primeiro emprego na fábrica J. Peterson foram amostradas abaixo. Quantidade de jovens e a idade. Qual a amplitude, a média e a moda? Então aqui nós temos a tabelinha, quantidade de jovens e a idade para essa determinada empresa. E a gente quer calcular a média, a amplitude e a moda. Então, o que nós temos? Primeiramente, é importante a gente entender esses dados, ó. Quantidade de jovem e a idade. Então, o que a gente diz nessa tabela? A idade de 15 anos aparece em 10 jovens, 16 anos aparece em 20 e 17 anos aparece em 10. Diferente do nosso último exercício, onde a gente estava falando de quantidade de alunos numa determinada série, aqui a gente tem idade e a quantidade. Então, o que lembra isso? Lembra uma distribuição de frequência. Então, aparece o dado e a frequência com que esse dado aparece. Então, vejam lá, o nosso dado é 15, idade 15. A frequência com que ele aparece seria 10. Então, nós temos que lembrar como que a gente faz o cálculo numa distribuição de frequência. No caso de a gente trabalhar com um dado não agrupado, que foi o nosso exercício anterior, a gente somava todos os dados e dividia pela quantidade de observações, que era 9 naquele caso. Aqui não, aqui eu já tenho uma distribuição de frequência. Sempre que eu tenho uma distribuição, ou também a gente chama de dados agrupados, eu tenho que ponderar, que é a chamada média ponderada. Então, por que eu pondero? Porque eu tenho o meu dado e a frequência com que ele aparece. Aí a gente coloca esse elemento a mais. Em vez de ser somatório de x apenas divididos por n, a gente faz o somatório do x vezes a frequência divididos por n. Então, se a gente lembrar lá da nossa formulazinha, nós temos que é o somatório de x vezes f divididos por n. Aqui vocês podem fazer de duas formas, direto na tabela ou ainda, se vocês preferirem, fazer por extenso. Vamos fazer primeiramente direto na tabela. Tanto faz, os dois têm que chegar no mesmo resultado. Então, direto na tabela, nós vamos primeiramente multiplicar. Então, a gente vai fazer a parte de cima. X vezes f. Quem é o nosso x? É a nossa idade e a nossa frequência é a quantidade de jovens. Então, é o f. Então, vamos multiplicar lá o 10 vezes o 15, ou 15 vezes 10, que vai dar o nosso 150. Depois, a gente vai fazer o 16 com 20, que vai dar o nosso 320. E, por último, 17 com 10 vai dar o 170. Então, fizemos a primeira parte. Nós estamos fazendo o x vezes f. Mas o que ele pede? Somatório. Somatório significa que a gente vai somar os valores obtidos. Então, a gente vai somar os 150, 320 e 170, que vai dar 640. Então, a gente chegou no primeiro valor, que é a parte de cima. Agora, a gente tem que trabalhar com n. Lembrem que n é o número de observações. Mas quando a gente tem uma distribuição de frequência, como que eu encontro esse número de observações? Somando a nossa frequência. Então, se a nossa frequência é a quantidade de jovens, então a gente tem 20, 30, 40. Então, o nosso cálculo da média vai ser 640, que é o que a gente acabou de encontrar lá, divididos por 40. Então, esse é o valor da nossa média, que vai dar 16. Então, qual que é a média das idades desse grupo, né? Dessas 40 pessoas, 40 jovens? A gente tem a média de idade é 16. Então,
primeira medida que ele solicitou, que seria o cálculo da nossa média. Agora, temos ainda a amplitude e temos que calcular a moda. O que é a amplitude? Lembrem que a amplitude sempre é olhando o maior e o menor valor. Então, agora a gente vai se concentrar na idade, só olhar a segunda coluna ali, e dentro da idade pegar o menor e o maior. Então, vamos lá. Na idade, o nosso menor valor é 15 e o nosso maior valor é 17. Então, na hora de calcular a amplitude, a gente faz lá o 17 menos 15, que é justamente 2. Então, significa que a amplitude, né, essa diferença entre as idades, está em 2 anos, né, já que a gente está falando de idade. Então, a nossa média a gente já encontrou, já encontramos a nossa amplitude, maior e o menor valor, e agora faltou encontrar quem? A moda. Mas o que é a moda? Moda é aquele valor que mais aparece, é aquele valor que aparece com maior frequência. Então, agora a gente vai se concentrar, olhar na frequência. E o valor que possui, né, maior frequência vai ser a nossa moda. Então, vamos olhar a primeira coluna. Então, na primeira coluna, que é a quantidade de jovens, que é a nossa frequência, nós temos a maior é 20. Então, se 20 é minha maior frequência, quem que é a minha moda? A moda é a idade correspondente. Então, a minha moda é igual a 16. Então, vejam que 20 é a maior frequência, mas não é ela a moda. A moda sempre vocês vão olhar, então, para o valor, para o dado. Então, encontra a maior frequência e, através do dado, vocês encontram qual é a nossa moda. Então, nesse momento, a gente conseguiu encontrar tanto a amplitude como a média e a nossa moda. Lembrando novamente que a gente está vendo uma distribuição de frequência. Então, falou de distribuição de frequência, olha na frequência para ter a moda e também faz a média ponderada. Já calculamos uma média no não agrupado, calculamos no exercício anterior uma média numa distribuição de frequência, mas agora, se a gente tiver uma distribuição de frequência por classe ou intervalos, lembram o que significa classe ou intervalos? Então, em vez de a gente ter um único valor, a gente tem uma faixa de valores. Então, a nossa ideia é pegar no nosso próximo exercício, dar uma recordada e calcular, então, a média numa distribuição de frequência por classe ou intervalos. Então, a tabela a seguir é o resultado de uma pesquisa entre os funcionários de uma empresa com o objetivo de verificar a média salarial. Qual a média dos salários? Aqui nós temos a nossa tabelinha. Então, nós estamos falando de salários e os funcionários. Olhem, a gente comentou que ia falar sobre distribuição de frequência por classe ou intervalos. Então, vejam que aqui a gente tem uma faixa de valores. Eu não estou falando de 1 a 2 salários mínimos, estou falando de apenas 1 ou apenas 2, estou falando de 1 até 2. Então, quando vocês olharem, né, verificarem que é uma faixa de valores ou a gente está falando de classe, nós temos que fazer a média ponderada, sim, mas qual o valor que a gente vai usar? Se lembrar do exercício da média que a gente fez, uma distribuição de frequência, nós calculávamos lá, média igual ao somatório de x vezes f divididos por n. Mas, quem é o nosso x quando a gente fala de faixas de valores, quando a gente fala de classe? Então, qual vai ser o valor de x que a gente vai utilizar? Então, nós não temos, né? Não tem um único valor, nós temos de 1 até 2. Nós não temos nem um único valor nesse primeiro momento. Então, eu preciso encontrar quem vai ser esse valor que a gente vai utilizar. É o ponto médio. Então, se vocês quiserem substituir aqui, no lugar do x, colocar ponto médio, ou vocês podem deixar o x sem problema nenhum. Mas como que calcula o ponto médio? Sempre lembrar que o ponto médio é o que está no meio da classe. Então, a gente pega cada uma das classes, eles vão ser diferentes para cada uma, e a gente vai encontrar o meio. Encontrando o meio, nós temos o nosso ponto médio. Esse vai ser o primeiro passo quando a gente tem a distribuição de frequência por classe. Por quê? Porque a gente precisa encontrar esse x para após multiplicar pela frequência.
Então, o que muda desse exercício para uma distribuição de frequência normal é justamente esse passo do ponto médio. Depois, a gente faz tudo igual. Ponto médio vezes a frequência e divide pelo N, né? Soma e divide por N. Então, a última parte é igual, mas a primeira a gente precisa preparar, então, esses dados, preparar esse X através do ponto médio para a aplicação da nossa média. Então, vamos lá. Aqui, se vocês quiserem fazer na própria tabelinha, para não precisar fazer por extenso, vocês podem chamar, né, ponto médio, ou quem quiser pode deixar como X também, não tem problema nenhum. Então, ou ponto médio ou X pode utilizar sem problema nenhum. Então, agora a gente vai encontrar qual é o meio de cada uma das nossas classes. Então, para encontrar o meio, soma lá 1 mais 2 divididos por 2, então vai dar 3 divididos por 10, que a gente vai chegar em 1,5, tá? E isso a gente vai fazer para cada uma delas. Então, para a próxima classe, de 2 até 3, a gente vai ter 2,5, de 3 até 4, a gente vai ter 3,5, de 4 até 5, 4,5, 5 a 6, 5,5, 6 a 7, 6,5, 7 a 8, 7,5, 8 a 9, 8,5 e o último de 9 até 10 que a gente vai ter 9,5. Então, esse aqui vai ser o nosso X. Esse é o ponto médio que aparece aqui na nossa formulazinha. Então, X ou ponto médio. Agora, qual seria o segundo passo? Ponto médio vezes a frequência. Então, a gente pode colocar direto aqui na nossa tabelinha, né, e trabalhar com a multiplicação. Então, a gente vai fazer ponto médio vezes a frequência. Quem é a nossa frequência? É o número de funcionários. Então, a gente vai pegar o ponto médio que a gente acabou de calcular e multiplicar pelo número de funcionários. Então, 1,5, que é o primeiro, vezes 1, que a gente vai chegar em 1,5. E agora a gente vai fazendo isso até a última classe, até a última que é de 9 até 10, que a gente chegou em 9,5. Então aqui a gente vai ter 1,5, daí 2,5 vezes 4, a gente vai chegar em 10. 3,5 vezes 6, nós vamos chegar em 21. 4,5 vezes 5, a gente vai ter 22,5. 5,5 vezes 6, nós vamos ter 33. 6,5 vezes 10, que a gente vai ter o 65. 7,5 vezes 9, 67,5. 8,5 vezes 6, nós vamos ter 51. E, por fim, 9,5 vezes 3, que nós vamos ter 28,5, tá? Então, agora a gente encontrou ponto médio vezes a frequência. Qual era o final? Então, vamos lembrar aqui, ó, somatório de ponto médio vezes a frequência divididos por N. Nós já encontramos a ponto médio vezes a frequência. Temos que somar. Então, vamos somar 1,5 com 10, com 21, 22,5, 33, 65, 67,5, 51 e 28,5. Somando, nós vamos chegar em 300. Então, 300 é a soma do ponto médio vezes a frequência. E precisamos dividir por N. Quem é N? N é o número de funcionários, ou soma das frequências. Se a gente somar, então, 1, 4, 6, 5, o 6, 10, 9, 6 e 3, nós vamos chegar em 50 funcionários. Tá? Então, é isso que a gente precisa para o N. Agora, basta a gente dividir o 300 que encontramos pelo 50. Então, a nossa média é igual a 300 divididos por 50. Então, a nossa média é igual a 6. Essa é a média de salários desses 50 funcionários dessa determinada empresa. Então, podemos dizer que a média está entre 6 salários mínimos. Então, aqui é bem importante vocês lembrarem dessa primeira parte, calcular o ponto médio.
A sequência é igual à distribuição de frequência. Vezes F, somou, dividiu pela soma das frequências. Mas a primeira parte é o importante vocês sempre lembrarem. Apareceu classe, calcula o ponto médio. Depois de calcular, a gente aplica normalmente o cálculo ou a fórmula, né, da média ponderada. Agora, vamos continuando com as nossas medidas, trabalhar com medidas de dispersão. Quem são as nossas medidas de dispersão? A gente tinha desvio médio, temos variância e desvio padrão. Então, o próximo exercício vamos trabalhar com variância e desvio padrão. Lembrando que para calcular uma medida de dispersão, a gente precisa calcular a média. Então, o nosso primeiro passo vai ter que ser calcular a média, calcular a variância e depois encontrar o valor do desvio padrão. Uma empresa realizou uma pesquisa para conhecer o número de defeitos apresentados em seus produtos. Este valor se distribui conforme a tabela, número de defeitos e número de itens. Determine a variância e o desvio padrão considerando uma população. Veja que o enunciado fala de população, lembrando que quando eu calculo variância e desvio padrão, a gente tem uma diferenciação entre variância para a população e variância para a amostra. A diferença está na parte de baixo. Então, lembrando, nós temos o cálculo da variância, que é o S elevado ao quadrado, seria o somatório de x menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência divididos por N. Aqui a gente vai usar N porque o enunciado pede população. Se fosse a amostra, a gente utilizaria N menos 1. Então vejam lá, primeira coisa, não tem como calcular se não calcular a média. O que eu tenho aqui na nossa tabela? Número de defeitos e número de itens. Como eu falo que 32 itens apresentaram 0 defeitos, 28 apresentou 1 defeito e assim sucessivamente, nós temos aqui uma tabela de distribuição de frequência. Lembram da média da distribuição de frequência que a gente calculou há pouco? Média, o dado, vezes a frequência, divididos por N. Então, vamos fazer aqui do ladinho, ó, x vezes f. X vezes f e depois a gente faz a soma e divisão. Então, 0 vezes 32, 0. 1 vezes 28, 28. 2 vezes 11, 22. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. E 5 vezes 1, 5. Vamos somar, então, esse x vezes f. Nós vamos ter 79. Então, x vezes f é 79. Precisamos somar o número de itens, então somando 32, 28, 11, 4, 3 e 1, nós também temos 79. Agora, calculando a média, 79 divididos por 79, a nossa média é 1. Então, basta a gente dividir ali 79 por 79. Encontramos a média. Então, já temos esse valor aqui. Agora, vamos por partes para calcular a variância. Vamos fazer o x menos a média. Quem é o meu x? X é número de defeitos. Então, eu vou colocar na própria tabelinha aqui. Quem quiser fazer por extenso, dá para fazer, não tem problema nenhum. E a gente faz o dado menos a nossa média. Lembrando que a média aqui é 1. Então, meu dado, 0 vezes 0 menos 1, que vai dar menos 1. E vamos fazer para todos. 1 menos 1, que vai dar 0. 2 menos 1, dá 1. 3 menos 1, que vai dar 2. 4 menos 1, que vai dar 3. E 5 menos 1, que vai dar 4. Então, a gente encontrou menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Continuando aqui na nossa fórmula, o que ele aparece? Eleva ao quadrado. Então, vamos fazer x menos x média elevado ao quadrado. Então, quanto que vai dar isso? Menos 1 elevado ao quadrado. Lembrando que todo número negativo elevado ao quadrado, ele vai ser positivo. Então, vai dar 1. 0 ao quadrado, que vai dar o 0. 1 quadrado, 1.
2 ao quadrado, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. O que faltou? Vezes f. Então, vamos fazer na última coluninha aqui, x barra elevado ao quadrado, vezes f. Então, é o valor que eu acabei de encontrar, vezes o número de itens. Então, nosso 1 vezes 32, que vai dar 32. 0 vezes 28, que vai dar 0. 1 vezes 11, que vai dar 11. 4 vezes 4, 16. 9 vezes 3, que daí a gente vai ter 27. E 16 vezes 1, nós vamos ter 16. Feito isso, faltou somar e dividir por N. Então, agora soma todos esses valores que a gente encontrou. 32, 0, 11, 16, 27 e 16, nós vamos ter 102. Divide pela quantidade de dados que a gente tem, que é 79. Então, 102 divididos por 79, a nossa variância vai ser 1,29. 1,29. Mas o exercício também pedia desvio padrão. Quem é o nosso desvio padrão? Raiz quadrada da variância. Então, basta a gente pegar o valor da variância e tirar a raiz. Então, raiz quadrada de 1,29 vai dar 1,1358 ou, quem quiser arredondar, 1,14. Então, calculamos a nossa média, calculamos a variância utilizando essa média, terminou a variância, vai para o desvio padrão. Duas coisas importantes, se ele pede desvio padrão, necessariamente tem que calcular a média, necessariamente tem que calcular a variância. E lembrando que na hora de calcular a variância, olhem sempre se ele está solicitando uma população ou uma amostra. Nesse caso, a gente dividiu ali por N, por ser população, a única coisa que mudaria seria N menos 1, se fosse uma amostra. Fizemos vários exercícios envolvendo medidas. Então, a gente passou por média, fez mediana, falou de moda, depois falamos um pouquinho da amplitude e, por fim, a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte de distribuição de probabilidade. Dentro da distribuição, nós temos 3 e aqui a gente vai resolver um exercício da distribuição normal. Então, vamos para esse exercício. A média de preços das ações das empresas que compõem certo grupo é $30 e o desvio padrão é de 8,20. Suponha que os preços das ações se distribuam normalmente e calcule qual a probabilidade de uma empresa ter um preço menor do que 20 para as suas ações. Então, vejam que no enunciado já deu a dica, já diz que as ações se distribuem normalmente. Então, nós temos uma distribuição normal. Lembram que a distribuição normal, ele tem dois parâmetros, que justamente tem lá no enunciado, que é a média e o desvio padrão. Então, para encontrar a nossa distribuição normal, nós precisamos da média, do desvio padrão e qual é o dado, qual é o x que a gente está trabalhando. Então, no enunciado, a gente tem o seguinte, ele fala que a média, que lá a gente chama de lambda, então é a nossa média, a média é de 30. Diz que o desvio padrão é de 8,20 e pergunta que quer que tenha preço menor do que 20. Então, nesse caso, nós temos 30 é a nossa média, nosso desvio padrão 8,20 e o nosso valor procurado é menor do que 20. O que ajuda na hora de a gente calcular e ter o valor final é a gente trabalhar com o gráfico. Então, lembrem que quando a gente fala de distribuição normal, a gente tem a curva em forma de sino, a curva de Gauss, ou a curva de distribuição normal, aonde no meio nós temos a nossa média. Então, nesse caso, a nossa média é 30. E o que eu quero? Então, o enunciado pede lá que as ações tenham preço menor do que 20. Então, aonde estaria o 20? Se a gente tem 30 aqui, 20 estaria mais ou menos aqui, esboçando o nosso gráfico. Então, eu quero menor. Então, eu quero calcular essa fatia. Qual a probabilidade das ações estarem menor do que 20? Para fazer esse cálculo,
Primeiro, tem que calcular o parâmetro da distribuição normal. Quem é o nosso parâmetro? O Z. Então, o Z é igual ao nosso X menos a nossa média dividido pelo desvio padrão. Quem é o nosso X? 20. Quem é a nossa média? 30. O nosso desvio padrão, 8,20. Fazendo, então, 20 menos 30 divididos por 8,20, nós temos menos 1,22. Menos 1,22. E agora, o que a gente faz? Já temos o Z, parâmetro da distribuição normal. Lembrem que a distribuição normal ela é tabelada. Vai ter que ter esse valor na tabela ou num gráfico. Pode ser dado esse valor num gráfico ou a tabela para vocês consultarem. Então, se vocês lembrarem, a nossa tabela aqui deu negativo. A tabela tem os valores lá positivos, mas eles são simétricos. Então, na hora de vocês olharem a tabela, desconsiderem esse negativo na frente e olhem o positivo por causa da simetria. Quando vocês olharem lá na tabela de vocês, lembrem que os dois primeiros valores, vocês vão encontrar esses dois primeiros valores na vertical. E o último valor, que nesse caso é 2, vocês vão encontrar lá na horizontal. Então, se vocês pegarem a tabela ela tem esse formatinho. Aqui tem o nosso Z e aqui a gente tem os valores. E na vertical também. Então, na vertical, vocês vão procurar 1,2. Então, aonde vocês encontrarem 1,2, vocês vão parar. E na horizontal, vocês vão procurar 0,02. Então, vai estar mais ou menos nessa região. Vão procurar aonde os dois valores se encontram. Aonde os dois valores se encontram é o valor procurado do Z. Lá na tabela, se vocês fizerem esse procedimento, vocês vão chegar em 0,3888. Então, esse valor aqui, onde se encontra, vai ser 0,3838. Mas, esse é o resultado? Não ainda. Por quê? Porque a gente pede valores abaixo, menores do que 20. Lembrem sempre, quando vocês calculam o Z, quem é o nosso Z? É entre a média e o nosso X. Então, a média está aqui, o X está aqui. Então, quem eu encontrei? Eu encontrei esse pedacinho aqui. Mas não é isso que eu quero a parte menor do que 20. Então, o que a gente precisa fazer? Lembrar que abaixo da curva nós temos 100% de probabilidade. Se eu cortei ao meio, por causa da minha média, eu tenho 50% para cada lado. Sendo assim, se desse lado de cá eu tenho 50%, eu encontrei quem é essa primeira fatia, para eu encontrar o que eu quero, basta eu diminuir. Então, a gente vai fazer 0,5, que seria 50% divididos por 100, que vai dar 0,5, menos o valor que a gente encontrou na tabela, 0,3838, e aí nós temos o valor de 0,1112. Então, a gente tem 0,1112. Como é probabilidade, nós multiplicamos por 100 e a gente diz que tem 11,12% de chance dos valores dessas ações estarem abaixo de 20. Então, aqui só cuidem desse último detalhe. Olhou, calculou o Z, olhou na tabela, ele não é o valor ainda, por justamente solicitar preços menores do que 20. Solicitou menor, maior, superior, inferior, tem que lembrar da regrinha dos 100% abaixo da curva, dividir no meio 50-50 e descontar esse 0,5 no final, para esses casos. Então, aqui a gente tem o resultado da nossa distribuição normal. Durante os nossos exercícios, a gente conseguiu dar uma recordada e trabalhado ali entre lógica e um pouquinho de medidas e distribuição de probabilidade.
Lembre sempre desses detalhes que a gente comentou, né, de olhar que tipo de dado que a gente tem. Quando a gente trabalhar com lógica, sempre olhar, né, a conexão que a gente tem e avaliar cada sentença. E com uma distribuição, olhar esses detalhes ali, se é menor, se é maior, né, ou olhar na tabela os valores da probabilidade, que vai fazer toda a diferença na hora de vocês resolverem cada um dos exercícios. Então, olhar esses detalhes faz a diferença na hora da resolução. Bons estudos!